Olá, olha aqui, nós de novo, né? E na parte de quê? Na parte de redação e também na parte da interpretação textual, que também vai servir para vocês nas atividades, né? E mais na frente, na nossa avaliação, tanto de redação quanto na avaliação de português na parte interpretativa da prova. Então, na nossa aula, né, nós estudamos a semana passada o quê? Notícia, mas antes de nos aprofundarmos na parte da notícia, nós estávamos estudando a primeira página de um jornal, aonde contém as informações do que aquele jornal vai trazer, né? Quais são essas informações que vai conter? De imediato, na capa do jornal, eu vou ter uma foto, eu vou ter uma imagem, depois eu vou ter a manchete, isso é, a reportagem principal, e depois eu vou ter as outras reportagens. Então, hoje na nossa aula, nós vamos nos aprofundar na notícia, né? Porque é bastante interessante vocês saberem a diferença da notícia e da reportagem. Então, hoje o nosso estudo está voltado para as páginas, né, da nossa apostila 34 a 37. É onde nós vamos ter o estudo da notícia, que será cobrado também na prova de redação. Então, nós vamos ter aqui de início o conceito do que é notícia. Nós vamos ter as características do gênero notícia e nós vamos ter a estrutura da notícia, como ela é organizada até chegar aos seus leitores. Então, vamos lá, dando o nosso próximo passo. Então, nós vamos ver, né, novamente, que foi falado na última aula, o que é notícia. A notícia é um gênero textual, né, e a sua principal finalidade é deixar o leitor e espectador informados. Então, a notícia, né, é um gênero jornalístico, né, que tem a função, o objetivo, a finalidade de deixar o seu leitor ou espectador informado do que está ocorrendo no mundo. Então, a notícia, ela é constituída de manchete, de título auxiliar, que é o lead, e o texto em si. Ou seja, essa pequena informação, ela é nos dada diretamente na página de um jornal ou em uma revista, né? Agora, a manchete é o que vai chamar a atenção para que o leitor queira comprar aquele jornal, queira comprar aquela revista, certo? Pronto. E aqui nós vamos analisar cada característica desse gênero. Então, nós vamos ver as principais características do gênero textual notícias são. Olha, você está vendo que é um conjunto aqui, ó. Então, nós vamos ter texto de cunho informativo. Olha, textos de cunho informativo, ou seja, quando se fala em cunho, é o objetivo, é a finalidade. Ele só tem a finalidade de informar o que está acontecendo. Então, por quê? Nós vamos observar que vocês poderiam até me perguntar em sala de aula, mas professora, eu assisto um jornal e o repórter lá dá opinião. Então ali já não é mais um texto só informativo.
é informativo e ao mesmo tempo argumentativo. Mas como ele é um gênero jornalístico, qual é a função do jornal? É apenas de informar. Então, a notícia, ela tem essa característica. Agora, tem jornais que dá abertura para opinar, mas no nosso caso aqui, da nossa apostila, é voltado para o de cunho informativo, né? Se você observar em alguns jornais, na hora que eles vão opinar, ou eles também não podem passar emoções, porque o texto ele tem característica de texto descritivo e ou narrativo. Tem jornalismo, né? Tem jornais que vai utilizar o texto descritivo, é obrigatório. E narrativo, porque ele tem um fato, ele precisa narrar e precisa descrever esses fatos. Então, cunho informativo, texto descritivo, ele vai descrever esses fatos dentro da estrutura, eu vou já mostrar para vocês. E narrativo, texto relativamente curtos, ou seja, dependendo da proposta, relativamente curtos, não quer dizer que seja curto totalmente, de 10, 12 linhas. Tem textos e tem propostas lá na apostila que ele vai pedir que você escreva uma redação entre 17 e 20 linhas, entre 17 e 25 linhas, certo? Então, nós vamos ter que ter um pouquinho de cuidado. Então, aqui, texto relativamente curto, não quer dizer que seja veiculado nos meios de comunicação, ou seja, aonde ele possa vir chegar ao público, né? Através de jornais, revistas, né? Sites, certo? Olha aqui a próxima característica: linguagem formal, clara e objetiva. Essa linguagem formal, muitos alunos me perguntam assim: professora, eu posso falar sem ser dentro da formalidade, dentro das regras da língua portuguesa? Falar até pode, mas na hora do texto você tem que escrever de acordo com a norma gramatical. Você tem que escrever de acordo com a norma da linguagem da língua portuguesa. Por quê? Lá vai conter regras. Como nós vimos há pouco tempo, vai ter a regra da concordância verbal, vai ter a regra da concordância nominal, vai ter as vozes ativa e passiva dentro de um texto que muitas vezes a gente não percebe. Vai ter que ter a coerência do que você está falando. Vai ter a característica desses textos aqui que a gente tem que analisar, se você utilizou descritivo e narrativo ao mesmo tempo, ou só um ou só o outro, mas vocês estão vendo que é obrigatório. Então, essa linguagem formal é dentro do que vocês já conhecem, até o 8º ano, não é? Quais são essas regras? A ortografia, a acentuação, certo? Algumas regras já de verbos dentro da sua conjugação, em que tempo é utilizado esses verbos dentro da redação. E nós vamos ver que ela tem que ser clara e objetiva. Clara, você não pode, por mais que ela seja descritiva, você não pode fazer arrudeios dentro da redação. Objetiva, por que ela tem que ser objetiva? Porque você vai escrever o texto em terceira pessoa, né? Os verbos impessoais dentro da redação, porque é onde você não vai poder dar a sua opinião. Por isso que o texto tem que ter a linguagem formal dentro das regras que a gramática impõe. Tem que ser clara, você não pode de maneira nenhuma estar enrolando só para encher o espaço ali das linhas. E objetiva.
Segundo, aqui o texto com títulos, ou seja, a notícia ela possui 2 títulos, o principal e o auxiliar. Textos em terceira pessoa. Esse texto em terceira pessoa, eu acabei de falar o motivo, né? Porque eu não posso de maneira nenhuma mostrar as minhas emoções, mostrar o que eu penso, porque eu só tenho uma única função dentro desse texto, é de informar o que está realmente acontecendo. O discurso indireto, né? Nesse discurso indireto, nós vamos ver que vai ser outra pessoa que vai escrever esse texto e vai usar os verbos que a pessoa utilizou, a quem ele fez a pesquisa, a quem ele fez a entrevista. Por isso que é chamado e feito no discurso indireto, né? Nós vamos ter essa passagem da elocução verbal. Eu vou usar no meu texto verbos que outras pessoas utilizaram, certo? Então, que faz parte do discurso indireto. Então, vocês vão encontrar dentro lá da atividade o verbo de elocução, ou seja, são aqueles verbos que dizem assim: fulano disse, tia Kilvia falou isso. Então, você usou o verbo de elocução. Kilvia falou, né? Kilvia falou que a prova seria amanhã. Então, você já está falando em terceira pessoa. Quem foi que usou esse verbo? Foi a professora. Entenderam agora? Fatos reais, atuais e cotidianos. Ou seja, você não vai poder criar nenhum fato dentro da notícia. Tem que ser um fato real, tem que ser atual e tem que ser do nosso cotidiano. Porque na realidade, para ser lançado a notícia, você tem que ter dados concretos, verídicos. E nós vamos ter a nossa estrutura, né? Que tanto vocês vão encontrar na parte interpretativa da apostila, como vocês vão encontrar na hora de fazer uma produção que vai ter todas essas perguntas lá para vocês. Então, nós vamos ter o quê? Na estrutura, geralmente as notícias seguem uma estrutura básica classificada em, ou seja, ela vai ter a seguinte estrutura: o título principal e o título auxiliar. O título principal é chamado de manchete e o título auxiliar vai ser o lead, né? Que vocês tanto escutam falar, o lead ou linha fina na redação, né? Então, vocês têm essas duas informações lá dentro da apostila. Então, nós vamos ter aqui, ó, a primeira estrutura, né? Título principal e título auxiliar. A notícia é formada por 2 títulos, ou seja, um principal chamado de manchete, que é aquele que vai chamar a atenção para o jornal ou para a revista, mas de preferência o jornal, porque nós estamos estudando a parte de jornal, e que sintetiza o tema que será abordado, ou seja, a principal notícia do jornal. E os outros, um pouco maior, o qual auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Então, nossa primeira parte é essa: saber que a estrutura de uma notícia está voltada primeiramente para 2 títulos. Uma manchete, que ele vai estar em destaque com letras diferentes, de uma cor diferente. O subtítulo, né? Ou lead, ou linha fina, como vocês queiram chamar no decorrer dos anos de aprendizagem de vocês. No 8º ano ele recebe o nome de lead, né? Eu lembro que no 7º ano ele também recebe esse lead, o nome desse lead.
e depois passa a ser linha fina ou um subtítulo, vai depender do material de estudo de vocês, mas essas formas estão dentro do que é permitido, dentro do que é explorado dentro da língua portuguesa. E nós vamos ter o lead. Esse lead, ele vem logo após o título. Você pula uma linha, que eu já sei que quando for daqui a alguns dias que forem resolver a atividade, vai fazer a pergunta: tia, pula linha, né? Se tivesse em sala de aula, tia, pula linha, pula. Da manchete, do título principal para o lead, pula-se uma linha. Aí você vai observar que na hora da construção do lead, vocês têm que responder essas perguntinhas aqui. Não que você vai detalhar, essa parte fica no corpo da redação. O corpo da redação depende do lead agora. Então vai dizer assim, ó: na linguagem jornalística, o lead corresponde à introdução da notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo que corresponderá às perguntas. Ou seja, o seu primeiro parágrafo da redação, você vai ter que responder essas perguntinhas. Você vai entrar em detalhes? Não. Você vai colocar apenas o que aconteceu, com quem aconteceu o fato, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Você vai detalhar? Não. Olha o que é que diz aqui ainda. Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. Ou seja, no processo da atividade ou no processo de uma produção textual, vocês já estão organizando o corpo da redação no lead, porque vocês têm que responder essas perguntas e essas respostas, e as respostas vocês vão colocá-las dentro do corpo da redação. Como assim, professora? Colocando com mais detalhes, certo? Olha aqui onde vocês vão fazer o texto descritivo e narrativo. É no corpo da redação. Nessa parte será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Essas descrições detalhadas correspondem ao lead. O que aconteceu, com quem aconteceu, por que aconteceu, todas naquela sequência. Porque é uma narrativa, toda narrativa é cronológica. Ela tem uma organização cronológica de tempo. Então, vocês vão organizar o corpo da redação em cima do lead, no primeiro parágrafo. Lembrando que a descrição só ocorre no corpo da redação, tá bom? E para encerrarmos a nossa aula de redação e de interpretação, nós temos a atividade 35 a 37, certo? Para pôr a prática das perguntas do lead, do título principal, né? Que é a manchete, para você identificar os tempos verbais, para vocês identificarem qual a pessoa que o texto foi escrito, tá bom? E tem também lá no caderno de atividades, para pôr em prática a parte do jornal, a parte principal, certo? Então, de 24 a 27. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima aula. Obrigada pela atenção de vocês.